Hoje mais um vídeo da série Dicas Explosivas. E você deve estar se perguntando como é que se entra no mundo das vendas, como é que se faz para prosperar no mundo das vendas. Deixa eu te contar a minha história quando eu comecei na área de vendas. Isso há 40 anos mais ou menos, hoje eu tenho 58 anos, era bem difícil. Aliás, não era só para mim, era para todos nós. Não tinha fax, tinha, mas era pouquíssimas pessoas que tinham. Dava para contar nos dedos quem tinha um fax, era muito caro. Então nem pensar. Telefone em casa, eu só fui ter depois de casado. De solteiro, morando com os meus pais, a gente não tinha telefone. Portanto, era muito difícil se você comparar aquela vida de vendedor iniciando com a vida de hoje, que você tem uma série de informações na tua mão. E como é que eu aprendi a vender? Bom, gente, o feito é melhor do que o perfeito, né? Uma frase já batida até no mercado, mas que é real para todos nós a todo instante. Como eu não tinha curso para fazer na época, curso de vendas como a gente encontra hoje em dia, bons livros, uma que eu não gostava de ler, a verdade é essa, eu não tinha o hábito da leitura. E aí eu tinha que aprender em erros e acertos, tentativas, erros e acertos, tentativas, erros e acertos. E assim foi. Claro que hoje em dia tudo mudou, você não precisa ficar dando murro em ponta de faca. Você pode se desenvolver. E aí a pergunta que está aqui, até fiz uma relação aqui de 6 pontos que eu quero falar contigo hoje, é como eu aprendi a vender na época. Foi visitando de porta em porta. É isso que eu fiz. Ah, mas você aprendeu? Olha, na época eu aprendi muito mais como não fazer do que como fazer. Ninguém me ensinou nada. Me deram uma pasta, uma bolsa para visitar o cliente, os clientes, me deram alguns folders e um bloco de pedido. E ó, se vira, vá visitar, vá vender. Bom, dizer nada, né? Que eu remei até conseguir fazer o meu primeiro pedido, até começar a engrenar. Então é muito difícil realmente quando você não tem nada, não sabe nada do mundo das vendas e quer vender. E eu não faria tudo de novo dessa forma, não, com certeza. Eu hoje leria e leio, né? Até eu continuo vendendo bons livros, mas iniciando a carreira. Vamos falar de início de carreira. Ler bons livros, e aí eu posso te recomendar alguns já. Livros do Zig Ziglar, que ele é um mestre em vendas, ele tem vários livros. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, um livro fantástico, inclusive uma empresa que eu trabalhei lá depois de 15 anos. Eu adoro esse livro, é um dos livros mais vendidos na face da terra. Tem 30 princípios de relações humanas que, se o vendedor aplicar, vai ter um resultado fantástico. A Bíblia de Vendas é um livro, inclusive imitando a Bíblia, se você ver o estilo dele. Muito legal, vale a pena. Tem o livro Negociando Qualquer Coisa, é um livro antigo, mas se você encontrar no sebo, vai lá e compra, ele é muito atual ainda. Eu encontrei esse livro faz umas 2 semanas lá em casa. Eu me lembrei da minha trajetória quando eu li esse livro. Muito 10, vale a pena. Tem um livro sobre objeções que é bem atual, do Jeb Blount, que é o nome é Objeções mesmo. Objeções é o nome do livro. E um outro que chama-se Prospecção Fanática. São livros que te mostram o dia a dia de um vendedor e recebendo as negativas e como reverter as objeções. Hoje eu conheceria muito mais do meu produto se eu estivesse iniciando a carreira. Na época, simplesmente peguei uma pasta, peguei, como eu falei, um bloco de pedidos, folders, prospectos e fui visitar clientes. Não entendia nada. Isso é loucura, não faça isso. Conheça bem o produto, entenda bem do teu negócio e aí você pode visitar. Tá legal? Ó, então o que eu aprendi e o que eu aprendi na verdade a fazer e o que não fazer, porque na vida sempre é um aprendizado. Esse é o primeiro ponto que eu estou te falando. O segundo ponto é recursos que se utilizava na época. Tinha um Telex, você não vai lembrar, a não ser que você tenha mais de 55 anos, aí você talvez lembre. O Telex era uma máquina desse tamanho, tipo uma máquina de escrever, que você transmitia de um lugar para o outro e ela escrevia sozinha.
Era incrível, né, isso. Mas não saía num papel não, saía ainda num papel todo cheio de furos que você tinha que transcrever o que estava escrito ali. Era uma mão de obra danada, gente. Mas tinha o telex, tinha o fax. Depois chegou o fax, depois que eu já estava em 5 ou 10 anos na área comercial, chegou o fax, e era também uma novidade. Botava a folha de um lado e saía do outro lado do teu cliente, fora do país até, no Brasil, no outro estado, ele recebia uma folha que você tinha mandado igual àquela que você tinha passado no teu fax. Ele lia e transmitia para lá. Já era um avanço e tanto. Mas, hoje em dia, o fax já não é tão utilizado. Quase zerado, pode-se dizer. Você pode usar muito bem o que? E-mail, que é uma ferramenta maravilhosa. E-mail marketing, e-mail de relacionamento também com o teu cliente, não só para vender. E-mail de pesquisa de satisfação. O e-mail é uma excelente ferramenta. Nós temos o celular, né, gente? Olha que maravilha o celular. Você tem noção do que você é capaz de fazer com o celular na mão? Você pode mandar e-mail, você pode mandar um WhatsApp, um Telegram, uma mensagem do Facebook, um direct do Instagram. Então hoje você tem muito mais recursos do que se tinha naquela época. E muito mal utilizado na maioria das vezes. Aprenda a utilizar bem isso. Não tente vender diretamente pelo LinkedIn, não. Manda uma mensagem primeiro, faça parte da rede de contatos desse cliente. No Instagram também não mande direct tentando vender. É horrível isso. Você mal conhece a pessoa ou nem conhece, já manda um produto, tentando vender um produto, uma mensagem, tentando fazer negócios. Não é legal, tá? Não é de bom tom. Essas redes sociais surgiram para a gente se relacionar com as pessoas, né? Através de um networking, de grupos de amigos, qualquer outra intenção, mas nunca surgiu com a intenção de vender de cara. Isso tem que acontecer de forma natural. Quando você começa a se relacionar com essas redes sociais, o cliente automaticamente vai perguntar por você, vai perguntar pelo teu produto e vai comprar. Você nem vai ser preciso você oferecer. O cliente te compra, mas esteja presente lá. Bom, a tecnologia chegou como? Até coloquei aqui. E como que eu encarei? Para mim chegou em 1994, quando apareceu o meu primeiro computador lá em casa, e também naquele mesmo ano o celular. O celular surgiu em 1992, mas eu tive meu primeiro celular em 94. Então foi ali que começou a transformação tecnológica para mim, né? Poder escrever e-mails, poder digitar textos mais rapidamente, planilhas, tudo isso facilitou. Aposentei naquele momento a minha máquina de escrever, que está lá guardada como relíquia, não preciso mais dela, mas só mesmo para apresentar para minha neta, que eu tenho a neta pequena, ou para meus futuros netos e para as pessoas interessadas. Aquela máquina tem história, mas não foi mais necessária a partir de 94, quando eu adquiri meu computador. E o celular, a minha agenda de papel começou a ficar em segundo plano desde que eu adquiri um celular, porque ele já tinha também, desde o começo, né, uma agenda de telefones. Então ali foi o início da grande mudança para mim nos meus negócios e na forma de eu abordar o meu cliente. E para você, o que eu posso te falar, utilize o que eu comentei ainda há pouquinho das tecnologias atuais. Estude, não é só utilizar, aí é que está a sacada, você precisa estudar como funciona o Instagram, como é que eu consigo esse engajamento das pessoas no meu perfil, como é que eu faço um anúncio no Instagram, como é que eu acompanho isso. Isso é o Instagram, vale para o Facebook, vale para o YouTube, vale para o LinkedIn. Você não basta utilizar só, você tem que saber utilizar isso. E aí vai uma dica minha, mais uma, estude a respeito, tem muito material de graça na internet, você sabe disso. Vai lá, pesquisa, faz os teus próprios testes, entra no teu próprio perfil. Eu tenho certeza absoluta que você tem um tesouro aí do teu lado que você não está sabendo explorar. Uma ferramenta, várias ferramentas de tecnologia que vão incrementar os seus negócios. Para mim funciona muito bem.
Eu faço lives e de vez em quando alguém me manda um direct. Olha, Antônio, você tem um curso nessa área, você poderia fazer uma mentoria para mim? Você consegue me ajudar num projeto que eu quero criar um televendas dentro da minha empresa? Você consegue me ajudar nesse quesito? E aí, quem é visto é lembrado. Mas a frase surgiu assim: quem não é visto não é lembrado. Mas eu falo no positivo. Quem é visto é lembrado. E você tem sido visto? Tem mais tempo que você fica escondido do que aparecendo. Quem quer vender precisa aparecer, tá bom, gente? Mas estude a respeito dessas ferramentas e utilize-as a teu favor. A importância de produzir conteúdo digital é um outro ponto que eu coloquei aqui para nós. Gente, quando você começa a produzir conteúdos digitais, se torna autoridade no assunto. E as pessoas querem conversar com pessoas que entendem muito do assunto de um tema. E aí você precisa produzir material. É verdade. Qual material? Para blogs, no Facebook, no Instagram, vídeo também no YouTube, no Telegram, que está com tudo agora. Fique atento, o Telegram é uma excelente ferramenta. E aí você começa estar lá produzindo conteúdo, mas tem uma sacada aí que talvez a maioria não se dê conta, que eu vou sugerir para você. Você precisa ter constância, sabe? Ter um ritmo. Uma vez por semana eu vou fazer uma postagem no LinkedIn. 2 vezes por semana vou fazer no Telegram. 3 vezes por semana no Instagram. 1 vez por semana vou fazer no YouTube. E aí você começa a se organizar e tem essa constância, porque o cliente ele acaba te esperando. Se você diz que toda segunda-feira estará lá com uma live ou com um vídeo que você subiu lá para o YouTube, as pessoas te esperam. Eu tinha uma série chamada 3 dicas em 2 minutos, aliás, tenho ainda essa série. Toda segunda-feira ela vai ao ar às 11 da manhã no YouTube. E as pessoas já ficam esperando. E tem pessoas que me mandam mensagens dizendo o seguinte: olha, Antônio, foi muito bacana essa tua mensagem dessa semana e já estou muito ansioso para saber o que vem na próxima. Ou as tuas mensagens nos teus vídeos têm me ajudado bastante nos meus negócios. Viram? Eu começo a me tornar autoridade agora. E muitos negócios que eu faço nem vem direto de lá com alguém me ligando direto, me mandando a mensagem. São pessoas que ligam para o meu telefone ou ligam para a minha empresa e já pedem diretamente por mim. E quando eu lembro de perguntar como é que você conheceu o meu trabalho, eles vão lá para as redes sociais. Eu vejo teus vídeos, eu vejo teus posts, eu acompanho o teu blog. E essa constância vai fazer você ter autoridade ou ser autoridade no assunto. Tem a propaganda da Tigre que ilustra bem isso, né? Que é quando ele mostra assim aquela carteira, uma insígnia de um xerife no final da propaganda. Tigre é autoridade no assunto. E você é autoridade naquilo que você vende, naquilo que você fala, naquilo que você comercializa, naquilo que você fala? Tenho certeza que você é. Você domina muito uma área, domina muito o assunto. Comece a escrever a respeito desse tema, desses temas, desse assunto. E aí você vai criando autoridade e vai sendo reconhecido pelo mercado e pelas pessoas. E daqui a um pouco você não está mais só vendendo, você vai estar sendo comprado pelas pessoas, que é o sonho de todos nós vendedores, sermos comprados e não só sair vendendo todos os dias, batendo de porta em porta ou ligando para muitas pessoas ou mandando um monte de e-mails e mensagens. Nós queremos ser comprados e as mídias sociais fazem isso. Quando você produz conteúdo de valor, as pessoas te procuram, pode ter certeza. Gostou dessa dica? Tem mais um ainda, hein? Olha, até coloquei aqui o que eu penso do futuro, né? O que eu penso das vendas? O que vai acontecer? Já apareceram um monte de pessoas fazendo previsões e a maioria delas erram com respeito a vendas. Vou te dar um exemplo. Falaram que assim que chegou a internet,
depois que apareceu os e-mails, depois que apareceu Skype, apareceram outras ferramentas de videoconferência, não seria mais necessário a presença de um vendedor. Lê do engano, porque nós não fazemos negócios com máquinas, nós não fazemos negócios com empresas, nós fazemos negócios com pessoas. E o que eu penso do futuro vai ficar como agora. O ser humano vai ser a parte mais importante dessa transação, desse negócio que você faz, dessa venda. Por quê? É no ser humano que a gente pode confiar ou desconfiar. É no ser humano que a gente pode mostrar nossa emoção e ser compreendido. Um vendedor que sabe utilizar bem as emoções durante a venda, ele cativa a pessoa. Ele consegue gerar um relacionamento de médio e longo prazo. Coisa que uma empresa, quando vende, não gera relacionamento, mas um ser humano gera relacionamento. Quando você vai numa loja que o vendedor, você procurou por um vendedor que sempre te atendeu e ele está numa loja concorrente, por exemplo, você tende a ir lá na loja concorrente porque você sempre foi atendido por aquele vendedor. Tá vendo? Então, o vendedor, ele é muito importante. Bancos pagam uma fortuna para levar o gerente, trazer o gerente de uma outra empresa concorrente dele para a sua, porque ele vai trazer a carteira de clientes juntos. Chama-se comprar o passe desse gerente de vendas. Normalmente ele tem gerente de banco, né? Gerente de agência. Ele tem lá uma carteira de 10, 15 anos e a concorrência, o banco concorrente vê isso. Vai lá e faz uma oferta. Se você vier trabalhar comigo, eu te dou luvas, por exemplo, também é muito chamado como luvas, de 150 mil reais, 200 mil reais para você vir trazer seus clientes para o banco, para o nosso banco e trabalhar conosco. E um salário maior ainda. Por que isso? Porque aquele banco está comprando o relacionamento, não está comprando um monte de contas, e sim o relacionamento que aquele vendedor, que aquele gerente tem com os clientes dele. E aí, quanto vale a tua carteira de clientes? Você já tem essa carteira? Ah, não tem? Então cria e cuide bem dela, dessa carteira, que ela vai valer ouro. E aí a resposta eu já estou dando agora. Minha opinião sobre o futuro das vendas: o vendedor cada vez vai ser mais valorizado pelo relacionamento. Nesse mundo de máquinas que nós temos e que são importantes, que nos ajudam, de software, de sistemas, de programas, o ser humano ainda é a pessoa mais importante, ou a peça, né? Porque o ser humano já é uma pessoa. A peça mais importante é o ser humano, que cuida disso tudo, que programa todas essas máquinas, todos esses robôs, todos esses computadores. Lembre-se, você faz negócios com pessoas, eu também faço. E o futuro das vendas vai ser cada vez mais esse engajamento entre cliente e vendedor. Eu diria que vai se tornar uma parceria, já não se torna mais essa transação, comprar, vender, e sim um clima de confiança. Aliás, você só compra quando você está convicto, ou pelo menos pensa que está fazendo um grande negócio. É quando você confiou no vendedor. Se está com um pouquinho de desconfiança, você não faz, eu tenho certeza, nem eu. Então o futuro das vendas vai ter bastante tecnologia, vai aparecer novas, sim, para facilitar a nossa vida, mas o vendedor vai ser a peça principal. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Espero ter te ajudado com essas dicas explosivas. Em breve um outro vídeo te ajudando ainda mais na tua carreira profissional.